E estamos de volta para mais uma rodada, mais uma etapa, para nossa parte 2. Então, vamos continuar, não podemos desistir, não podemos parar, precisamos persistir. Então, já pegando o embalo aqui da Dory, quando a vida decepciona, qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Para achar a solução, nadar, nadar. Então nós não podemos parar. Brasil parou, mas nós não podemos parar. É o que eu falei no finalzinho do último vídeo. Eu preciso planejar o meu tempo. Eu preciso ter foco no meu plano A. Eu tenho um artigo que se chama Plano A. O que fala esse artigo? Fala justamente de eu focar no plano A. Eu não posso ter vários planos de escape, por exemplo. Eu quero ser médico. Ah, mas se não der certo, então eu vou ser advogado, ou vou ser professor, ou eu vou ser padeiro, ou vou fazer alguma coisa. Eu preciso focar no meu plano. Eu não posso pensar, se não der certo, então eu vou ser tal coisa. Por exemplo, jogador de futebol. Se o Neymar, Cristiano Ronaldo, vocês começassem a pensar, se eu vou tentar jogar bola, mas se não der certo, vou ser pedreiro, vou ser um administrador, um advogado, alguma coisa. Eles não podem ter esse foco, porque senão eles desviam. Nós então temos que estar focado no plano A. Precisamos estar concentrado nesse plano A. Eu quero ser médico, então eu vou estudar de noite para isso, eu vou me focar, eu vou pesquisar, eu vou seguir outros médicos, eu vou me tornar eu vou seguir o plano A. É claro, nem todos atingem o plano A, aí eles vão ter que criar uma nova estratégia, mas eu não posso começar o plano A já pensando no plano B, C, D e E, porque senão eu não concentro no A. Eu fico meio que caminhando com as duas coisas. Por exemplo, eu quero ser administrador, mas aí em paralelo eu vou estudando advocacia, vou estudando enfermagem, vou estudando outras coisas, porque estou dando tiro para vários lados. No que der certo primeiro, eu fico. Então, a nossa vida não pode ser assim. Nós não podemos parar, nós precisamos focar no plano A, que é o nosso plano principal, é o nosso desejo principal, é a nossa meta principal. Então esse é o nosso objetivo. Então, que nada nos pare, que a cada batida, a cada freada que a gente der, que a gente continue, que a gente siga em frente, que a gente levanta, se ergue e siga em frente. Então agora, iniciando a nossa segunda aula, nossa parte 2, temos um modelo japonês de administração. O que é um modelo japonês de administração? Ele é um pouco de tudo que a gente já viu melhorado. Então, Taylor, Ford, Fayol, pega tudo isso e melhora. Então, é uma combinação dos princípios e técnicas da qualidade total, que a gente viu na última aula, qualidade total, pega todas essas técnicas e princípios, pega a administração científica de Taylor, Fayol, Ford, e junta também com as tradições culturais japonesas. Então, além de pegar um pouquinho do que a administração científica falava, pouco da qualidade total, eles ainda usam da sua tradição para criar um modelo japonês da administração. Então, ele foi iniciado nos anos de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o país estava devastado, estava assim em fase de reconstrução. Por exemplo, a economia igual nós estamos agora com o coronavírus. Após passar essa pandemia, nós vamos nos reestruturar novamente. Não é que o Japão estava destruído, mas a economia dele estava bagunçada. O pessoal não tinha mais dinheiro, então eles precisavam começar a alavancar, se organizar, o que nós vamos ter que fazer em breve. E ele foi criado pela empresa Toyota, pelo dono da Toyota. Então ele criou esse modelo. Então aqui a gente vai ver que ele é baseado em qualidade total, sistema Ford de produção,
administração científica e base cultural japonesa. Esses 4 formam o sistema Toyota de produção, que é o modelo japonês de administração. Então, aqui para a gente ter uma noção, na época, não dava para o Japão usar o sistema Ford de produção por completo, porque se produzia muito por dia. E no Japão, na época, estava se produzindo 1.000 carros da Toyota por mês. Então, eles tinham que reduzir, dar uma enxugada dos processos. Então, aí começou a se criar o modelo japonês. Eles começaram a pegar o que é bom da qualidade total, o que é bom do sistema Ford, o que nós aproveitamos, o que é bom da administração científica e a nossa cultura. Aí eles foram criando a sua base. Então, o sistema Ford não poderia funcionar no Toyota, porque eles eram uma média de 1.000 carros por mês. Depois desse programa ter criado, deles terem se reestruturado, eles produziam 1.000 carros quase que em menos de um dia. Então era muito carro. Então eles tinham que ir com calma naquela época. Esse programa ele levou mais ou menos 20 anos para começar a funcionar. A gente vai ver que a data dele mesmo, de início é 1950, mas o funcionamento é 1970. Então, princípio do modelo japonês de administração: eliminação de desperdício e produção de veículos com qualidade. Então eles entendiam o quê? Que os americanos, que Ford, eles gastavam muito, tinha muito custo com refazer produto, tinha muita peça que era jogada fora, desperdiçada, tinha muito erro, tinha muita mão de obra para corrigir defeitos. Então tinha muito desperdício. Eles falavam: a gente não pode ter desperdício. Eles tinham uma grande quantidade de estoque, os americanos, os ingleses. Então, era muito estoque. Então, era algo muito dispendioso, muito caro. Então, eles falaram: a gente precisa eliminar desperdício. E depois, nós precisamos eliminar desperdício, mas os nossos produtos precisam ter qualidade. Então, entra aí que entra a qualidade total. Não basta eu só fazer algo sem por exemplo, mais barato e mais ruim. Não posso. Eu preciso, tem que ser como? Tem que ser barato e bom. Produto bom e barato. Preço e qualidade. É isso que nós prezamos hoje. Preço e qualidade. É claro que às vezes a gente está disposto a pagar um pouquinho mais para uma qualidade mais elevada. Mas até mesmo no nível básico, nós queremos qualidade. Então aqui se criou o pilar. Então o pilar é feito por pessoas, claro, que vai trabalhar. De um lado da parede, eliminação de desperdício, da outra, produção de veículos com qualidade. Isso aí formou o sistema Toyota de produção. Então, eliminação de desperdício. O que os ocidentais enxergavam como precaução e abundância de recursos para proteger a empresa das emergências, os japoneses enxergavam como desperdício. Por exemplo, vamos pegar a Hyundai aqui no Brasil. Numa crise dessa, talvez ela ficaria satisfeita se tivesse um estoque de 1.000 carros em cada fábrica, em cada loja. Talvez ela ficaria satisfeita. Nossa, agora está faltando peça, mas eu estou com um carro aí parado. Só que isso aí é o que? Despesa. Os carros estão parados, estão ali pegando sujeira, é material parado, é veículo, porque ninguém está comprando carro agora. Por que as concessionárias estão reclamando tanto agora no coronavírus? As concessionárias. O problema não é a fábrica que não tem material para trabalhar. A fábrica tem material para trabalhar. Só que as concessionárias não estão vendendo carro nenhum. As vendas estão praticamente zero, muitas delas. Tem gente que está vendendo, mas muitas estão zero, venda zero. Como que você vai produzir mais carro se não está vendendo? Então, automaticamente a concessionária parou, logo a fábrica parou. A fábrica não vai dar conta de pagar os funcionários porque não está recebendo a concessionária. Os funcionários não pagam suas dívidas, a fábrica não paga seus fornecedores não pagam os seus fornecedores e os seus funcionários, e se gera
uma bola de neve, se gera um caos. Então, eles pensavam nisso, nós precisamos ter estoques grandes, precisamos ter abundância de recursos, de material, e os japoneses não pensavam desse jeito. Então, o que eles criaram? A filosofia just in time, produzir apenas o necessário no momento certo. Para que eu vou ter 50 carros HB20 na minha concessionária, se basta 5? Se eu posso, por exemplo, na concessionária hoje, se brincar, você vai ter talvez os 5 meses que eu falei, que seria de monstruário. Tem o do test drive e tem os outros para você olhar e tal. Normalmente é 1 ou 2, um de cada. Tem empresas que tem um dentro da própria empresa, outro lá fora. Normalmente é 1, 2, 3 no máximo de cada. Porque não precisa. Então o que elas fazem? Eu preciso de 15 dias para te entregar um carro. Então você vai lá, compra um carro 0 km e ela te pede 2 semanas para entregar o carro. Em 2 semanas, será que esse carro está onde? Tem que revisar, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso? Será? Talvez sim, talvez não. Mas no just in time não se guarda estoque. O que aconteceria? A empresa me pediu, eu preciso de 15 dias para a gente entregar o carro, tem que fazer os últimos ajustes, tem que ver se está tudo certinho, não sei o quê. Mas a gente viu que eles têm capacidade de fabricar 1000 carros em um dia. Então, talvez esses 15 dias é o prazo deles fabricar o meu carro, 0 km. Então, isso aí, é claro, eu não trabalho com concessionário, eu não sei afirmar se é assim que acontece. Eles dizem para nós que é o prazo deles verificar o carro, se está tudo certinho, deixar ele limpinho, dar uma volta, fazer todos os testes finais. Mas ele já vem de fábrica com tudo isso. Mas mesmo assim, eles fazem o processo novamente. Você pode ver, o carro ele vem de fábrica 0 km, mas ele sai da concessionária para a pessoa com mais ou menos 6 km. Então eles dão uma volta no carro, eles fazem o teste, o pessoal da concessionária, realmente eles fazem. Mas ele já vem da fábrica bom, mas eles fazem um teste. Mas eles não precisam de 2 semanas para fazer o teste. Talvez eles estão fabricando o carro ainda, porque é algo rápido de ser feito. Então, isso é o just in time. Para que eu vou ter 50 carros no meu estoque se eu posso ter uma média de 10? Em 2 semanas, eu preciso entregar a cada 2 semanas 1000 carros. Então, eles vão sempre empurrando. A cada 2 semanas, 1000 carros. Então, a fábrica tem o prazo para trabalhar em cima desses carros, 1000 carros, em 2 semanas. Por exemplo. Então, isso não gera um estoque. Para que eu vou ter estoque de carro? Então, fábrica não faz estoque de carro. Concessionária não faz estoque de carro. Por exemplo, supermercado hoje. Para que eu vou ter um armazém cheio de arroz ali? O que eu faço? Eu calculo. Por semana eu vendo 1000 pacotes de arroz por semana. Então eu combino com o fornecedor, você tem que me entregar toda segunda-feira 1000 pacotes de arroz. Isso é just in time. Eu não preciso ter 10.000 pacotes de arroz guardado. Toda semana o fornecedor me manda 1000. E o fornecedor ele também não precisa ter um estoque. Ele produz os 1000 para mim, produz 1000 para outro, e assim vai indo. Então isso é just in time, produzir apenas o necessário. Eu preciso, então, calcular o que é necessário para a minha empresa. O que é necessário? Eu preciso ter, por exemplo, quantos pneus eu preciso ter da Goodyear, tamanho aro 13 e 14? Talvez uns 10 de cada. Porque muita gente, quando vai comprar, às vezes vai comprar 4 de uma vez. Então você teria que ter mais ou menos um cálculo, eu falei 10, mas teria que ser um cálculo múltiplo de 4. Então, talvez, vamos ter uma média, eu vou ter 12 no estoque. Estou esperando que 3 pessoas venham fazer a troca. Mas vem isso no mês? Não, no mês normalmente é uma. Então basta ter 2 conjuntos, 8 pneus, aro 13. A marca é muito ruim. Às vezes nenhum para pedido. Isso é just in time, não precisa encher um barracão. Não, tem 200 pneus aro 13 da Goodyear, 200 pneus aro 13 da Michelin, 200 aro 13.
de não sei qual marca nova aí, da Dupont. Para quê? Vai perder o pneu, vai estragar. Então eu vou ter o básico. Não, eu faço montagem de mais ou menos 50 pneus aro 13 no mês. Então eu vou ter um estoque de 60. Vou ter uma sobrinha. Pode vender um pouco a mais, pode vender um pouco a menos. Eu não posso também... Eu tenho que produzir apenas o necessário, mas eu não posso produzir uma quantidade certa. Eu vendo 50 pneus por mês, mas vai que eu vendo 52, 54, eu vou perder venda? Não posso, então eu tenho que ter uma margem a mais. Eu tenho que sempre esperar a mais. Só que essa margem não pode ser muito grande, tem que ser uma margem perto do necessário. Se eu vendo 100 pacotes de arroz por semana, eu vou ter no meu estoque 110. Uma margenzinha pequenininha para que eu não perca produtos no meu estoque, para que eu não ocupe espaço no meu estoque. Just in time também reduz o espaço. Para que eu vou ter um galpão, então? Não preciso nem de estoque, nem preciso de galpão, um galpão pequenininho, só para botar algumas coisas. Então, eu estou reduzindo espaço, reduzindo custo e estou me garantindo de não perder venda. Se eu vendo 100 pacotes de arroz por semana, mas vai que vem um cliente novo aqui e compra o pacote de arroz, compra 5 pacotes de arroz, e aí eu vou faltar? Ele vai chegar aqui na minha prateleira e não vai ter? Eu vou correr o risco dele procurar o meu concorrente? Eu não posso. Então eu tenho que ter uma margenzinha acima do necessário no momento certo. É o que eu falei. Se eu for comprar um pacote de arroz lá no mercado do Silvio e lá não tiver o que eu gosto, eu vou para outro mercado, perder o cliente. E se eu chegar lá e for mais bem tratado, o preço for melhor, eu gostar de outras coisas, se brincar eu não volto mais no mercado do Silvio, porque eu gostei de tal mercado. Então precisamos ter no momento certo, para não correr o risco de perder o cliente. E também, dentro da eliminação do desperdício, entrou a filosofia Kaizen, que é aprimoramento contínuo. Então, o que ela diz? Precisamos estar sempre melhorando, sempre melhorando. Nós não podemos acomodar. Então, a filosofia Kaizen, ela vale para mim também. Patrick, mas você é administrador, para que você está estudando? Chega de estudar. Eu preciso aprender continuamente, eu não posso parar. Vocês não podem parar só nesse curso técnico. Vocês têm que fazer outro curso técnico, fazer uma graduação e uma especialização e tem que continuar. Faz curso na internet, acompanhe os youtubers, acompanha palestrante, acompanha outros professores, acompanha o mercado financeiro, mas aprimoramento contínuo para a nossa vida. Então agora, nesse momento, nós estamos falando da eliminação do desperdício e dentro da eliminação do desperdício nós vamos falar do just in time. Então agora nós vamos focar um pouquinho no just in time. Então ele aconteceu em 1970, como eu falei para vocês, foi 20 anos depois que iniciou a administração japonesa com a base no sistema Toyota. 20 anos depois começou a se aplicar o just in time. Então algumas expressões que se usam quando se fala de just in time: produção em estoque, eliminação de desperdício, manufatura do fluxo, esforço contínuo na resolução de problemas, melhoria contínua dos processos. Objetivo: ele tem como objetivo funcional a melhoria contínua do processo produtivo. Será que se melhora? Just in time melhora mesmo? Processo produtivo? Melhora. Quais problemas ele resolve? Problema de qualidade, quebra de máquina, preparação de máquina. Problemas de qualidade. Por exemplo, se eu tiver que produzir 1000 pneus por semana, eu vou ter uma certa folga. Eu consigo produzir com qualidade. Se eu tiver que produzir 10.000 pneus por semana só para encher o seu estoque ali, talvez eu comece a deixar de ter um pouquinho de qualidade. Então, tem um risco. Uma fábrica ela tem que saber o que ela suporta. É claro, eu estou falando 1000 para mim, mas ela vai ter 1000 para mim, 1000 para outro, 2000 para outro, 5000 para outro, e assim vai. Só que ela tem que ter um limite. O máximo que eu consigo é 10.000. Então, esses 10.000 está dividido entre esses clientes, porque eu não posso perder a qualidade do meu produto. Então, por exemplo, produto em estoque perde qualidade. É custo
custo alto para manter um estoque, corre o risco de ter bicho, ter uma pessoa ali toda hora limpando, detetizando, corre o risco de amassar o produto ficar velho. Estoque é bucha. Dependendo se você já entrou no estoque de defensivo, a poeira que é ali dentro, fora o cheiro, é algo terrível, um estoque de defensivo. Estoque de comida não é muito diferente também não, porque a poeira ela vai se alastrando. Deixa o seu sua cozinha fechada em uns dias e abre o armário, vai estar cheio de poeira ali. A poeira ela se atrai, principalmente onde tem comida, atrai bichos, barata, lagartixa, vem a barata, aí vem a lagartixa atrás da barata, aí vem um rato, aí vira uma bagunça. Temos o problema de quebra de máquina. O que acontecia? Nós temos que, aí eu já vou adiantar um pouquinho, preparar a máquina para evitar a quebra da máquina. Então eu preciso transformar a máquina, eu preciso fazer manutenção da máquina antes que ela quebre. Eu preciso cuidar da máquina. Então cada folga que eu tenho, por exemplo, se eu tenho que produzir 10 mil porque eu tinha que ter estoque cheio, eu não tinha tempo, no processo do Fordismo, eu não tinha tempo de dar manutenção nas máquinas, porque era trabalhando. A hora que a máquina quebrava, parava tudo. Isso é um problema. No Just in Time, o que eles falam? A máquina não pode quebrar. Então, a cada hora que der uma folguinha, dá uma manutenção na máquina, dá uma olhada na correia. Parou 30 minutos aqui, deu uma folga, vamos olhar, ou seleciona um dia, tal dia, só para fazer revisão nas máquinas. Aí nós entramos no problema de preparação de máquina, que o Just Time também resolve. Ele vai fazer o quê? A máquina ela também tem que estar preparada para trabalhar. Imagina você, eu chego para trabalhar, aí eu levo 1 hora só para fazer a máquina funcionar. É igual aqueles carros de antigamente, que tinha um carburador. Nesse tempo de chuva que estamos agora, carro a álcool não funciona. Hoje, com a tecnologia flex, funciona na hora. Mas antigamente, com a tecnologia do carburador, não funcionava. Então você tinha que esquentar o carro, aí você ficava um tempão lá acelerando o carro, ficava uns 5 minutos com o carro ligado. Às vezes você tinha que ir lá e puxar, ele tinha uma molinha, aí você puxava lá, ele ia dando uma acelerada pelo motor, senão não pegava, tinha que dar tranco. Você perdia tempo. Aí eu te falo, seu filho caiu, engasgou, tem que correr para o hospital. Até você ligar esse carro, às vezes seu filho morreu. Então isso era um risco. Os japoneses não aceitavam isso. Então, começou a trabalhar 8 horas, as máquinas já têm que funcionar. É aquela questão, apertou um botão, tem que ligar tudo ali. Eu não posso levar horas ali para fazer uma máquina funcionar. Então, eu tenho que deixar ela preparada, isso é importante. Terminar o dia, já deixar ela preparada para outro dia, eu não ter que ficar organizando ainda a bagunça do outro dia. Já pensou isso? É a mesma coisa a mesa do seu escritório, onde você às vezes trabalha no escritório e você tem uma mesa ali cheia de papel. Organize ela todo dia no final do dia. No outro dia, você já pega tudo organizado, só começar a trabalhar. A imagem você chega, tem aquela bagunça ali, você não sabe o que faz primeiro. Aí você perde meia hora para organizar a sua mesa. Aí você começa a trabalhar, começa a se localizar, às vezes você acha algo que não era importante, começa a trocar as prioridades. Isso é arriscado. E acontece nas empresas. Então, o que é o ideal? Pega no finalzinho do dia ali, faltando 5, 10 minutinhos, organiza tudo, guarda tudo. No outro dia só chega, pega de volta e começa a fazer o trabalho. E isso é o que eles faziam com a questão das máquinas. As máquinas não podem parar. Temos que dar a manutenção certinha, tem que deixar ela no ponto de trabalhar. É igual hoje. Hoje eu abasteço meu carro no álcool, mas ele tem um tanquezinho reserva que eu ponho gasolina. Então não tem perigo nesse frio dele não pegar, porque ele, para dar partida, ele usa gasolina. Ele não usa álcool para dar partida, ele usa a gasolina. Então a maioria dos carros hoje em dia funciona assim, para dar partida é a base da gasolina que se vai naquele reservatório pequenininho lá na frente. Mas antigamente quem tinha carro, a base do carburador ali era difícil, não era fácil.
Então aqui, just in time, fim aos desperdícios e melhoria contínua. Esse era o objetivo, acabar com o desperdício e ter sempre a melhoria. Então, desperdícios atacados podem ser de várias formas. Desperdício de transporte, então esse era os desperdícios que tinha. Transporte, superprodução, material esperando no processo, processamento, movimentos das operações, produzir produtos defeituosos e estoques. São vários desperdícios que o Just-in-Time veio e cortou tudo, eliminou isso aí. E as metas colocadas pelo Just-in-Time em relação a esses problemas. 0 defeito, não podia ter defeito. Tempo 0 de preparação, é o que eu acabei de falar para vocês. Então, bateu a chave, o carro tem que ligar, não tem essa de ficar 5 minutos esquentando. Bateu a chave, tem que funcionar. Estoque 0. Aí é claro, eu estou recomendando, eu falei para vocês, a questão ter uma margenzinha. Se vende 100 por semana, tenha 110, porque a gente tem que esperar sempre crescer. Mas eles pregam o quê? Estoque 0. Mas é óbvio que dentro desse estoque 0 você tem que ter uma margem esperando que vai vender um pouquinho a mais. Movimentação 0. Essa movimentação aqui é o que eu já falei para vocês em outra aula. Eu trabalho aqui nessa sala e eu tenho que andar 30 metros, eu tenho que ir em outra sala, em outro andar, para pegar uma impressão. Nisso aí, eu vou parar para conversar, para tomar um café, para ir no banheiro e vou perder umas meia hora. Então, 0 movimentação. As minhas ferramentas têm que estar do meu lado. Quebra 0. Não pode ter quebra. Vantagens. Custos. Vai reduzir os custos. Melhorar a qualidade. Flexibilidade. Velocidade e confiabilidade. Então era algo muito bom, é algo muito bom, é algo real e é algo que vale até hoje. Aí, então, finalizamos just in time. Aí agora, eliminação de desperdício. Agora nós vamos para a letra B. Produção com qualidade. Primeiro passo, eliminar desperdício. Segundo passo, produção com qualidade. Então, os defeitos são tratados de forma pontual, 1 a 1, sem a preocupação de ir às causas. Isso aqui é bem interessante. Porque o que acontecia? Toyota ele criou esse sistema pensando no seguinte: precisamos resolver problema 1 a 1. Então, nós evitamos problemas. Esse pessoal aqui não, eles resolviam todos os problemas. Como que funcionava? Então eles começaram a produção de carros. Então o que ele falou? O que Toyota falou? Todo problema que você tiver e não conseguir resolver, você precisa parar toda a produção. Vamos parar, vamos pensar, vamos perguntar o porquê que está acontecendo e vamos resolver, vamos solucionar. Solucionou? Anota tudo. Fechou. Resolveu. Volta à produção. Ah, surgiu outro problema. Para tudo de novo. Por que esse problema? Resolveu? Qual a solução? Anota. Então eles foram fazendo isso e no princípio estava demorando demais, porque toda hora aparecia um problema que eles não sabiam resolver. Só que aí eles foram criando soluções. Vamos jogar aqui que mais ou menos em 1 mês ou 2 meses, eles praticamente tinham anotado tudo quanto era problema que podia acontecer. O que aconteceu? 0 problemas. Chegou a quase 100% de produções perfeitas, sem problemas. Que vai entrar aqui, ó, 0 defeitos, 0 quebra 0, 0 defeitos. Por quê? Porque eles começaram a notar os problemas, eles resolviam um por um, até achar a solução. Eles não pulavam do problema. Ah, não, isso aqui está muito difícil, eu não vou resolver isso aqui hoje, não. Nós costumamos fazer isso, né? Ah, não, isso aqui é muito difícil, deixa para amanhã. Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Eles não, eles paravam tudo. Então, se toda empresa fizesse isso, aí mais uma vez eu vou citar para vocês o Gerente Minuto, que o Gerente Minuto fala sobre isso.
O gerente, a função dele é acompanhar o funcionário até ele estar apto para aquela missão. Ah, mas é simples o que ele precisa fazer. Você precisa acompanhar até ter certeza que ele dá conta de fazer o simples. Porque muitas vezes nem o simples, para algumas pessoas não é complicado. Então, cada ser humano é de um jeito. Cozinhar um ovo, para alguns pode ser simples, para outros pode ser difícil. Então, precisa acompanhar, precisa ver de perto pelo menos uma ou duas vezes para saber se vai dar certo. Isso é o que o gerente minuto fala. Ah, mas eu estou perdendo o meu tempo. Não. Você está evitando que futuramente aconteça defeitos, quebras, problemas insolucionáveis. É isso que você está fazendo, é isso que os japoneses faziam. Então vamos acompanhar funcionário por funcionário, defeito por defeito. Vamos anotar tudo. Levou, eu não sei quanto tempo levou, se foi um mês, se foi um ano, não importa. Foi difícil? Foi. Mas hoje eles trabalham sem defeitos. Os carros japoneses são os melhores que tem, por isso. Porque eles trabalham em cima do defeito. Então eles pegavam ali, resolviam o problema. Então automaticamente eles eliminaram todos os problemas que poderia ter. Então hoje eles produzem carros sem ter problemas. Diferente, por exemplo, do Ford, que era um carro atrás do outro ali, vinha problema, aí o que acontecia? Recall. Tinha que ficar chamando os carros de volta. Fulano que comprou o carro da linha série tal, tem que trazer o carro de novo para inspeção. Ou o carro vai ser substituído. Por que acontecia isso aí? Porque eles não verificavam os erros. Então os japoneses eles evitam cometer erros porque eles resolvem os erros quando aparecem e aprendem com os erros. Eles não aceitam ficar repetindo os erros, eles buscam melhoria contínua. E temos a produção enxuta, que é basicamente uma junção de tudo. Você pega as soluções e técnicas adotadas por várias empresas do Japão e tudo isso virou o sistema administrativo, que é conhecido também como produção enxuta. Então, a minha empresa, eu posso falar, não, minha produção é enxuta. O que é uma produção enxuta? Estoque zero, zero defeito, zero quebra de maquinário. Não paro para ficar resolvendo problema, porque já está tudo anotado o que poderia acontecer. E a produção é enxuta. Isso é ser enxuto. Tranquilo? Então, aqui para a gente dar uma pausa nessa aula. Vamos refletir mais uma vez. Então, não adianta conhecer o corpo, fazer direito, construir edifícios, se não souber administrar o que tem. Então, a nossa administração ela é muito importante. Não adianta nada eu ganhar na Mega Sena hoje se eu não souber administrar. Muitas vezes, é claro, eu não conheço o meu próprio corpo, eu não conheço as minhas limitações. Então, é claro que são coisas que é importante a gente conhecer também. Mas não adianta eu conhecer o meu corpo, eu saber fazer coisas, mas eu não saber administrar coisas. Posso ser um ótimo cabeleireiro, corto o cabelo muito bem, mas eu não administro meu dinheiro, eu não sei para onde está indo. Então, estou trabalhando em vão. Aí entra aquele cash flow que eu falei para vocês do Robert Kiyosaki. Empregado, investidor, autônomo e empresário. São os 4 lados do cash flow. Então, o cabeleireiro ele é o quê? Autônomo. Só que se ele não souber administrar o que ele tem, ele vai trabalhar muito mais do que o empregado. Era melhor para ele ser empregado, porque o empregado tem mais dinheiro que ele e menos responsabilidade. Então, às vezes, é melhor ser empregado do que ser autônomo. Então, eu preciso sair do autônomo para ser empresário, de empresário me tornar um investidor. Nós precisamos fazer isso, precisamos administrar bem o que estamos fazendo. Então, aqui a gente está quase finalizando a aula, tá? Para finalizar essa aula de hoje, nós vamos ver ainda mais modelos japoneses, mas a gente finaliza a aula de hoje com o Kaizen, que é um modelo japonês também. Então, Kaizen significa mudança para melhor, melhoria contínua. É mais uma filosofia. Então, eles aplicavam isso. Nós precisamos melhorar as coisas para melhor. Isso tem que ser para melhor. Nós temos que trabalhar
para melhor. Então o estoque tem que ser para melhor, nós temos que produzir para melhor. E a gente vê que parece que o mundo hoje caminha o contrário. As pessoas hoje trabalham para pior. Já repararam? Os produtos são cada vez piores, televisores são horríveis, celulares são horríveis. Parece que foram feitos para acabar em um ano. Um celular que dura um ano hoje, em perfeitas condições, é quase um milagre. Você já chega com um ano, já começa a travar, já começa a dar problema do áudio, do microfone. Você pega carros aí, hoje estão fazendo carro para você trocar eles a cada 5 anos. Então você paga ele em 48 ou 60 vezes, já pensando em sair de um financiamento e entrar em outro. É essa a estratégia das empresas. Então os carros mais ou menos em 5 anos estão detonados. Ah, mas tem gente que não tem o carro detonado. Mas anda. Será que anda? Porque quem anda de carro, carro não aguenta. Amortecedor não aguenta, pneu não aguenta, roda não aguenta. Esses buracos que tá na cidade mesmo detonam os carros. Então, para o carro estar muito conservado com 5 anos é porque a pessoa não está andando, infelizmente. Porque se a pessoa anda de carro, não tem como. Então, parece que a gente meio que inverteu isso aí. Em vez de buscar uma melhoria contínua, a gente está procurando uma piora contínua. Porque quanto mais as coisas estragam, mais eu substituo. Não é esse o objetivo. Eu, por exemplo, eu tinha um relógio, ele foi um pouquinho caro, mas eu usei ele por quase 10 anos. Eu tô com isso aqui, não tem quase um ano, foi bem barato, mas tá todo detonado. Então, assim, as coisas mudou demais, sabe? E os japoneses vão dizer isso aí, nós precisamos continuar focando na melhoria contínua, gradual. Então, tanto na vida pessoal, familiar, social e no trabalho. Então, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre buscando ser melhor. Então aqui nós temos o modelo de gestão da manufatura Kaizen, baseado em 5 elementos principais. Primeiro elemento, círculos da qualidade. Então isso aqui é o que? Grupos que se reúnem para discutir os níveis de qualidade sobre todos os aspectos da gestão de uma empresa. Então, é a equipe para avaliar a qualidade. Melhoria da moral. A moral forte entre os trabalhadores é um passo fundamental para alcançar a eficiência ao longo prazo, além da produtividade. É aquela questão. Nós hoje temos fábricas, empresas, que o funcionário trabalha desanimado. Nós temos que elevar a moral do funcionário. Isso aqui precisa acontecer. Trabalho em equipe, forçar o trabalho em equipe é mais válido quando o grupo tem o objetivo de trabalhar junto em prol da empresa do que o indivíduo ou o grupo que trabalha separado. Disciplina. Uma equipe não pode ter sucesso sem que cada membro seja forte e empenhado em suas tarefas. Então é preciso disciplina de todos. Isso aqui a gente vê na elaboração de trabalhos. Vamos fazer trabalho em grupo, 5 pessoas. 2 pessoas às vezes têm disciplina, os outros não têm. Não têm um comprometimento, não têm disciplina pessoal. E sugestão para melhoria. Ao solicitar o feedback de cada membro da equipe, a gestão assegura que todos os problemas sejam verificados e tratados. Então nós temos sempre que dar também dessa liberdade para os próximos funcionários, dar sugestões de melhoria. O que pode melhorar, o que está bom, o que está legal, o que não está. E o feedback também do cliente. E aí, como que está o produto? O que precisa melhorar? Porque quem avalia a qualidade do produto é o cliente, é o consumidor final. Então, para a próxima aula, nós vamos ver a metodologia do 6 Sigma, programa 5S, 5W2H, diagrama de Ishikawa, que já tinha falado para vocês, o Kanban e o CCQ. São para aula de sexta-feira, tá bom? Então, aqui para a gente refletir, uma pequena chargezinha do Dick Vigarista, para quem se lembra do desenho, vai dizer assim, tem um rapazinho junto com ele e fala assim, acho que dessa vez você vence a corrida. E ele freia o carro, desce todo mundo. Por que você parou? Vamos cavar um buraco, Dick Vigarista fala.
Um buraco? Para que um buraco? Não é melhor só continuar a corrida? Você está em primeiro lugar. Aí ele fala que tá bem ruimzinho para eu ler. Deixa eu ver aqui. Cavar um buraco para os outros competidores caírem dentro e não vencerem a corrida na minha frente. Aí ele responde, cara, você é burro. Fica uma reflexão aqui. Dick Vigarista, ele era o cara que ele não estava preocupado em ganhar. Ele estava preocupado em que os outros não ganhassem. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Ter cuidado para nós não sermos esse tipo de pessoa também. Se você pegar aqui a imagem, ele já estava na linha de chegada. Em vez de ganhar, o que ele faz? Vou cavar um buraco para atrapalhar os outros. Em vez de ganhar. Então ele deixa de ganhar para que os outros também não ganhem. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de situação. Isso se chama autossabotagem. Pessoas que se sabotam, pessoas que não se sentem autoconfiantes. Em vez de estudar, eu coloco uma desculpa. Não, vou fazer tal coisa. Eu vou fazer aquela coisa que eu tinha anos que eu não fazia, agora eu resolvi fazer. Então nós colocamos prioridades na frente do nosso plano A. Então o Dick Vigarista, qual que era o plano A dele? Ganhar a corrida. Mas ele nunca estava focado no plano A, ele estava focado nos outros, na qualidade que os outros tinham e esquecia da sua própria qualidade. Então nós precisamos voltar o nosso olhar para isso aí, para as nossas qualidades, tá bom? Fica essa reflexão. E agora, ao final da aula, está liberado para vocês o exercício, tá bom? Respondam. Tudo agora lá pela plataforma do Itego. E até amanhã.